Passivo ambiental. Conforme prometido, eu vou contar para vocês um estudo de caso que nós vivenciamos recentemente aqui no escritório e que é para servir de alerta para vocês passarem essa informação aos clientes de vocês, para quem vocês trabalham, que serve como uma forma de evitar inúmeras discussões, desentendimentos e prejuízos após um negócio já ter iniciado. Pessoal, um cliente nosso nos procurou para a gente fazer um loteamento, todos os estudos, tanto urbanístico, quanto topografia, quanto todos os estudos ambientais necessários para fazer a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação para um parcelamento de solo, um loteamento em área de expansão urbana. Quando nós chegamos na área para iniciar os estudos, nós nos deparamos com situações que impediam o início dos projetos ambientais. Ao realizar as trincheiras para sondagem do laudo geológico, para a gente analisar perfil de solo, nós encontramos mais de 50 tambores com resíduos classe 1. Lembrando, resíduos classe 1 são aqueles resíduos considerados perigosos, com potencial de toxicidade, inflamabilidade, corrosividade, previstos na norma BNT 10.004, que devem ser destinados para aterros especiais e ou coprocessados. Então, pessoal, mais de 50 tambores foram encontrados, o solo todo contaminado no entorno, até o odor nós sentimos quando chegamos na área. Não conseguimos precisar o volume de solo, mas a gente percebeu que envolvia uma grande parcela da área e que eles estavam ali há bastante tempo. Então, todo esse solo necessita ser removido, remediado e tratado, além de providenciar a destinação adequada daqueles tambores, aquelas estopas e todos aqueles resíduos que estavam ali enterrados. Também foram encontradas duas nascentes que eram interligadas por um corpo hídrico entre elas, o que não permitia o uso de um considerável percentual de área. O proprietário não estava contando com essas nascentes e nem com essa APP que interligava elas. Ou seja, mais ou menos, mais de 30% da área teria que ser mantido como APP. Então, pessoal, o proprietário recorreu, ao vendedor da área para ele. O vendedor alegou que ele não tinha conhecimento dessas nascentes, tanto é que elas não estavam averbadas em matrículas e nem do corpo hídrico, e muito menos dos tambores e do passivo ambiental encontrado ali. E aí, o que fazer numa situação dessa? Nós, como consultoria ambiental, elaboramos uma declaração onde a gente listou todos os procedimentos necessários com urgência, que seria a destinação de todos os tambores e de todos os resíduos encontrados enterrados na área, a remediação do solo, de forma correta, indicamos empresas que fazem a remoção desse solo e o tratamento, e a marcação das APPs para averbação na matrícula, que não poderiam ser contabilizadas em lote. Porém, o proprietário não quis assumir essa conta sozinho. Então, quando ele foi acionar o vendedor da área, que ou seja, era o antigo proprietário, o mesmo informou que ele deveria ter avaliado isso antes de comprar. Então, pessoal, iniciou-se um processo judicial. Claro que no processo judicial, o nosso cliente vai alegar má-fé, porque o antigo proprietário deveria ter passado essas informações a ele, estavam muito nítidas na área, principalmente a questão das nascentes que deveriam estar averbadas nas matrículas, a questão da área contaminada, dos resíduos enterrados, tudo isso deveria ter sido informado, porém não foi. De outro lado, nós temos um princípio do direito ambiental em que é responsabilidade do comprador analisar e avaliar toda a área antes de adquirir ela. Por quê? No momento que a gente adquire uma área, a gente também adquire o passivo ambiental dela. Então, a interpretação judicial, nesses casos, muitas vezes ok, houve má-fé de um lado, porém, o comprador tem a responsabilidade de analisar a área antes de comprá-la. E o que eu quero trazer de mensagem aqui para vocês, pessoal? O nosso cliente fez um investimento, tirou um dinheiro do caixa da empresa, adquiriu uma área e estava com um projeto de parcelamento de solo em mente, Nós já fizemos vários outros projetos de parcelamento de solo para eles, iríamos iniciar o licenciamento ambiental. E hoje, o valor que ele iria investir para esse parcelamento de solo vai ser muito maior do que o que ele tinha planejado.
porque no primeiro momento ele vai ter que gastar com esse processo judicial, ele vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, ele vai ter que remediar esse solo, mandar para tratamento, destinar os resíduos perigosos classe 1, que nós nem sabemos ainda o volume total, contabilizar as APPs que ele não sabia que tinha na área, o córrego que liga entre elas, que no mínimo mais 30% da área vai ser cerca de 30% do terreno, além da área institucional, será contabilizado como APP, então já temos aí cerca de 60% da área não podendo ser utilizada para lotes. Ele nos olhou e disse: puxa vida, o investimento não valeu a pena. O valor que eu paguei pela área não vou ter em retorno mesmo após toda a implantação da obra. O que nós podemos responder como consultoria ambiental é que fica a lição. Antes de qualquer novo investimento, antes de qualquer nova aquisição de área, contrate uma consultoria ambiental, faça uma avaliação de passivo ambiental e uma análise prévia, uma análise preliminar, onde a gente identifica APPs, zoneamento, identifica unidades de conservação, identifica problemas com vizinhança e tudo isso pode ser negociado antes da aquisição da área. Tá, pessoal? Fica a dica aí para vocês. Criem essa cultura com os clientes de vocês, façam eles entender que um laudo, uma análise prévia, uma análise preliminar, antes de bater o martelo, antes de negociar uma área, seja via permuta, seja por compra ou seja como for, é um investimento que eles fazem. E isso também vai fazer com que o cliente de vocês ganhe confiança na empresa de vocês, porque vocês vão demonstrar que vocês não estão ali apenas para ganhar o dinheiro de vocês pelo licenciamento ambiental, pelo laudo e tudo mais. Vocês torcem para que o negócio aconteça, porém, aconteça da forma correta, conforme prevê a legislação e sem dor de cabeça, tá? Então, infelizmente, é um caso que está na justiça, que nosso cliente teve um grande prejuízo em que ele não havia previsto e que o investimento não valeu a pena, porque ele não nos consultou antes de comprar.